Tudo começa com o Kang, um cara que vive levando o toco das meninas. Ele já tava achando que ia ficar encalhado pra sempre, coitado. Mas o que ele não sabia é que a galera tava dando bolo nele por causa da Ali, a amiga de infância dele. Ela, na verdade, tinha dado um toque pra geral se afastar do Kang porque ela tava afim dele. Só que, mesmo curtindo o cara, ela nunca se declarou. Teve uma vez que o Kang criou coragem e resolveu abrir o jogo pra Ali, mas do nada, ela deu um fora nele. O Kang ficou mó confuso, tadinho. Afinal, ela era a última chance dele de desencalhar. No dia seguinte, ele acordou atrasado e foi pra escola de má vontade, morrendo de medo de encontrar a Ali. Aí, ele mandou uma mensagem pra ela pedindo pra manter o babado em segredo. Só que na hora de sair de casa, ele deu de cara com a Ali e se escondeu atrás de uns arbustos. Sem querer, ele acabou mandando a mensagem errada pra ela. Mesmo tentando evitar a Ali, o Kang acabou pegando o mesmo ônibus que ela. No fundão do busão tava o Lee Seon, o cara mais popular da escola, rico e metido, mas ainda assim amigo do Kang. Na escola, o Kang desabafou com o Kim, seu melhor amigo, sobre o fora da Ali. O Kim ficou chocado e mandou o Kang se concentrar em si mesmo. Ele também quis saber se o Kang estava mesmo afim da Ali, e aí o Kang lembrou de como eles eram próximos na infância. No fim, ele confirmou que estava afim dela e pediu dicas pro Kim de como chegar junto de novo. Do nada, apareceu a Chaeyoung e roubou a bebida do Kang. Enquanto isso, a Ali estava de olho em tudo e lembrou da vez que não chamou o Kang pro aniversário dela, mesmo tendo chamado a galera toda da escola. Ela fez isso para tentar ajudar o Kang, que sofria de ansiedade de separação. Voltando pro presente, a Ali ficou bolada quando viu o Seon perturbando o Kang. Mais tarde, o Kang passou mal e saiu correndo para achar um banheiro, mas deu de cara com a Yi. Ali, morrendo de vergonha, ele mudou de caminho. Para piorar, o Seon contou para geral que o Kang tinha se borrado nas calças. À noite, na casa do Kang, alguém bateu na porta. Ele achou que era a Ali e, sem olhar quem era, perguntou por que ela não estava afim dele. Só que, quando ele se virou, viu que era Chaeyoung. Que climão! Na verdade, o Kim tinha mandado ela por engano, confundindo o nome dela com o de outra mina que ele estava afim. No outro dia, o Kang deu um esporro no Kim pela confusão e deixou claro que estava afim da Chaeyoung e não da Chaeyoung. Enquanto isso, Yeon recebeu um buquê e uma carta de uma menina. Ele jogou o buquê no lixo, mas a Ali, que estava limpando a área, viu tudo e pediu para ele pelo menos ler a carta. No fim, a Ali pegou a carta e leu para Chaeyoung. Depois da aula, a Ali, bolada com o Kang, se afastou dele para ele se sentir sozinho. Mas, como ela sabia da ansiedade de separação dele, acabou indo com ele para casa. No caminho, o Kang percebeu que a Ali sempre esteve do lado dele e pediu para ela esquecer a declaração dele, dizendo que queria ser só amigo dela. A Ali ficou triste com isso. Mas, gente, por que ela rejeitou ele então? No dia seguinte, o Kang tentou resolver uma questão de matemática, mas errou e discutiu a resposta com o Chaeyoung. Ele ficou chateado ao descobrir que era o único com a resposta errada. No almoço, o Kang chamou o Chaeyoung para sair, mas ele recusou porque tinha que trabalhar. Ele também mencionou que tinha que estudar para os exames. De repente, apareceu a Young Chae-soo, uma gata que deixou o Chaeyoung caidinho. Ele saiu correndo para terminar o almoço. A Jung perguntou dos caras sobre o Chaeyoung, mas ninguém tinha visto ele. Mais tarde, quando a Ali foi para a biblioteca estudar, o Chaeyoung apareceu do nada, assustando ela. A Ali estava se sentindo mal, e o Xion tentou ver se ela estava com febre, mas acabou dando um tapa na testa dela. Enquanto isso, o Kang estava na loja de quadrinhos onde o Kim trabalhava, comendo um monte de besteira. Uma menina chegou nele e deu o número dela. O Kang achou que o número era pro Xion ou pro Kim, mas ela disse que era pra ele. Ele ficou surpreso e contou pro Kim, que disse que finalmente alguém estava afim dele. Na biblioteca, a Ali estava se sentindo mal e tirou um cochilo. Quando acordou, todo mundo já tinha ido embora, menos o Chaeyoung. Ele tentou falar com ela, mas ela ignorou. Na hora de ir embora, o Chaeyoung viu que a Ali estava doente e se ofereceu para levar ela para casa. No caminho, a Ali perguntou por que ele estava fazendo aquilo e ele mentiu, dizendo que ia encontrar o Kang. Ao mesmo tempo, o Kang mandou mensagem para a menina que deu o número para ele e ela chamou ele para sair no dia seguinte. O Kang ficou na dúvida do que vestir e pediu ajuda para Ali. Ela sugeriu um moletom e jeans. Ela perguntou para onde ele ia e ele mentiu de novo, dizendo
que ia para um cybercafé. A Ali sacou que ele estava mentindo, mas não falou nada porque estava se sentindo mal. Ela voltou para o quarto e foi descansar. O Kang foi atrás dela e perguntou se ela estava bem. Na manhã seguinte, o Kang também estava resfriado. O Kim perguntou do encontro e ele disse que não tinha ido porque estava ocupado cuidando da Ali a noite toda. O professor chamou o Kim na sala dele e perguntou das faltas dele. O Kim disse que faltava porque o pai dele tinha morrido e ele tinha que cuidar da família. O professor disse que ia apoiar ele, mas quando o Kim saiu da sala, a Jung estava na porta e parecia ter escutado a conversa. Em outro lugar, o Kang e a Ali estavam planejando uma surpresa para o aniversário do Xion. Eles mataram aula e foram comprar um bolo e um presente. O Kim tinha que levar o Xion para a cobertura da escola, mas quando eles chegaram lá, a Jung apareceu. O Kim ficou bravo e deu um esporro nela por estragar a surpresa. A Ali chegou e chamou o Xion de egoísta e grosso. O Xion ficou irritado e foi pra cima dela, dizendo que ia mostrar pra ela o que era ser egoísta de verdade. O Kim derrubou o bolo no chão e ficou olhando. Num flashback, a gente descobre que o Xion estava afim do Kang e que tinha se aproximado da Ali para chegar perto dele. Que tenso. No dia seguinte, que era feriado, o Xion foi na casa da Ali para pedir para ela ir com ele para o trabalho, que era cuidar de crianças. O Kang foi no trabalho do Kim e encontrou a Jisoo, a menina que tinha dado o número para ele. Ela perguntou por que ele não tinha ido no encontro e ele disse que estava ocupado. Enquanto isso, o Xion e a Ali encontraram um menino esperando o irmão dele. O Xion ligou pro irmão do menino e adivinha? Era o Kim. O Chaeyeon levou o menino nas costas até o trabalho do Kim, mas quando chegaram lá, viram o Kang e a Jisoo saindo juntos. Que climão! Num flashback, a gente descobre que quando o Kang era criança, a mãe dele deixava ele sozinho em casa para ir trabalhar. E foi aí que ele desenvolveu ansiedade de separação. Voltando pro presente, o Kang estava olhando o computador e viu algo que deixou ele assustado. Na escola, o Kim perguntou se ele estava bem e o Kang contou que a conta dele no jogo tinha sido hackeada. O Kim riu e mandou ele ficar calmo, mas o Kang ficou ainda mais para baixo. Ali viu ele triste e resolveu animar ele, mas quando chegou perto, viu ele conversando com a Jisoo e ficou com ciúmes. O Kang foi num fliperama com a Jisoo, mas ficou desanimado com a falta de interesse dela em jogar e ver filmes. Ele lembrou que a Ali costumava jogar com ele e ir ao cinema com ele. A Ali encontrou o Chaeyeon e contou que tinha visto o Kang com outra menina. O Chaeyeon do nada, beijou a Ali. Em outro lugar, a Jisoo também beijou o Kang, que ficou sem reação. Passou uma semana e a Ali continuava sem graça pelo beijo e evitando o Chaeyeon. A Jisoo não respondia às mensagens do Kang, que ficou confuso e preocupado. Ele foi para a enfermaria da escola descansar e encontrou a Ali dormindo. Ele perguntou se ela estava doente. E ela disse que estava bem, só um pouco mal. O Kang deitou do lado dela e eles conversaram. A Ali contou dos problemas que estava tendo com o Chaeyeon. O Kang ficou triste e a Ali sugeriu que ele tivesse paciência e esperasse a resposta dela. À noite, a Jung estava voltando para casa e ouviu a Jisoo falando para as amigas que estava usando o Kang para se aproximar do Chaeyeon. Ela ficou brava e confrontou a Jisoo, pedindo para ela ficar longe do Chaeyeon e dizendo que gostava dele. O grupo não gostou nada disso e começou a intimidar a Jung, mas o Kim chegou e começou a tirar fotos delas, ameaçando mandar para a polícia. As meninas saíram correndo atrás dele e a Jung conseguiu fugir. Em outro lugar, o Xion estava quase brigando com os caras, mas a Ali chegou e salvou ele. Só que, em vez de agradecer, o Xion mandou ela deixar ele em paz. No dia seguinte, o Chaeyeon percebeu o erro dele e fez de tudo para se aproximar da Ali. A Jung encontrou o Kim e contou que a Jisoo estava usando o Kang para se aproximar do Chaeyeon, mas pediu para ele não contar para o Kang que já estava lidando com muita coisa. Mais tarde, a Ali foi visitar o Chaeyeon e perguntou por que ele não estava falando com ela. Ele disse que não tinha sentido correr atrás de quem não se importava com ele. Eles discutiram e o Chaeyeon foi embora. A Ali ficou confusa, sem saber se ficava com o Kang ou com o Chaeyeon. Ela contou para a amiga dela, a Nam, que perguntou por que ela gostava do Kang. A Ali disse que ele era um bom amigo desde a infância. A Nam disse que essa não era uma boa razão para gostar de alguém e sugeriu que ela ficasse com o Xion.
Enquanto isso, o Xion estava em casa e viu que a mãe dele tinha tomado uma overdose de remédio para dormir. Ele levou ela para o hospital e mandou mensagem para o irmão dele, mas ele disse que estava ocupado. O Xion teve um colapso, mas o Kang chegou no hospital porque estava seguindo ele. O Kang tentou se desculpar, mas o Xion não disse nada, só abraçou ele. Que estranho ele ficar seguindo o Xion, né? Algumas semanas depois, o Kang estava estudando para entrar na faculdade, para poder ir para a mesma que a Ali, mas ficou desanimado quando o professor disse que ele tinha que se esforçar mais. Os amigos estavam conversando sobre o tempo que passaram na escola e ficaram surpresos ao ver o Kim e a Jung conversando numa boa. Eles acharam que estava rolando alguma coisa entre eles. Os exames acabaram e todo mundo conseguiu entrar nas faculdades que queriam. O Kang foi para Seul e começou a morar sozinho. A Ali e o Chaeyoung entraram na mesma faculdade.